Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, começando na primeira palavra do primeiro versículo. Versículo 1. A Bíblia começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo que no princípio Deus, e não tenta explicar o que quer dizer, apenas presume o Espírito Santo, presume que o homem tem bom senso, o bastante, vamos dizer assim, de saber que a criação exige que exista um Criador, que o projeto precisa de um arquiteto. Então começa dizendo no princípio Deus, e agora no terceiro capítulo, diz no primeiro versículo: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Começou a questionar a palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, Deus não tinha mencionado nada de tocar a árvore, mas ela adicionou aquilo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Jesus diz que Satanás é um mentiroso e o pai da mentira. Ele é o enganador. Seu engano vem coberto na mentira. Ele é chamado de pai da mentira. E disse: certamente não morrereis, mas morreram. No momento que desobedeceram a Deus, morreram instantaneamente. Alguns podem dizer: irmão Suega, Adão viveu até o que? 90 e tantos anos de idade. O que Deus estava falando era de uma morte espiritual. No momento que você desobedece, e vou falar disso daqui a pouco, que quer dizer, você morre espiritualmente, ou seja, separado de Deus. Satanás então diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí está a chave. Isso aqui, está no coração de todo pecado, toda rebelião contra Deus. O espírito dessa era, o espírito que sempre é caracterizado, nessa era que está aqui agora, querendo ser Deus. O homem quer ser Deus. Todo homem que se rebela contra Deus, na verdade está dizendo: eu quero ser Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Abra em Gálatas, em sua Bíblia, Paulo escrevendo para a igreja na Galácia. Quando Paulo escreveu esta carta para a igreja da Galácia, usou esse termo: ó insensatos Gálatas. E quando você vai no grego, como foi escrito originalmente, é brusco. Mas na verdade o que Paulo falou, ao invés de insensatos Gálatas, ele disse: seus Gálatas idiotas. Isso é forte. Alguns me acusam de pregar forte aqui, eu nunca prego tão forte assim. No versículo 6 ele diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha a terminologia: outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, e é aqui que ele faz um anúncio, olha, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como falamos antes, eu quero repetir mais uma vez. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? No versículo 10. Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a Deus, não seria servo de Cristo. Nessa noite eu quero usar como tópico, e vou falar algumas palavras hoje que vão ser meio fortes. Vou dizer algumas coisas que talvez alguns de vocês nunca ouviram na vida, e alguns vão ficar meio chocados. E eu não digo ou não vou dizer com nenhum tipo de alegria, mas eu digo, pois creio que Deus me deu essa palavra e não tenho escolha ou alternativa, senão dizer aqui. E quero usar como tópico o evangelho da autoestima. Isso está se tornando um evangelho predominante hoje, o evangelho da autoestima. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, enquanto ministramos nessa noite, pedimos tua ajuda divina, somente para entregar aquilo que cremos que o Senhor nos entregou, da forma que o Senhor quer que seja entregue. Não somos bons o bastante, sabemos que não somos dignos de nós mesmos. Enquanto manejamos as preciosas palavras da vida, nos ajude a manusear com dignidade, com graça, com amor, com misericórdia e ainda assim com poder e força na unção do Espírito Santo. E toda palavra que falarmos aqui venha ser ungida pelo Espírito Santo e venha ungir quem escuta também. Eu peço tudo no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Na virada do século, a igreja cristã recebeu até aquela época, depois da grande reforma, o maior ataque que já tinha sofrido. E veio das denominações, porque na verdade só existia aquilo na época. E as pessoas que instigavam aquilo, na verdade, vinham de Satanás. Mas aqueles que levavam esse outro evangelho, atacaram o sangue, a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Eram conhecidos como modernistas. Essa tentativa apareceu com a ideia como algo bom, até que entrou na maioria dos seminários, dos grandes seminários das denominações. E nos anos 60, eu creio que chegou no seu topo, talvez com um dos grandes bispos, não é mesmo, na época, que declarou que o sangue de Jesus Cristo não é mais do que o sangue de um cão morto. O sangue de Jesus, a obra expiatória, vicária na cruz do Calvário, foi ridicularizada, zombaram daquilo, fizeram piadinhas, e o ataque quase que destruiu o mundo denominacional. Deixou ele com um pouco mais que uma casca do que era antes. Até os dias de hoje, quando a igreja batista está dividida no meio. Minha oração estão com aqueles que literalmente estão tentando e batalhando com tudo que há neles para manterem a inerência da palavra e a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
mas estão divididos, com a metade já sem acreditar naquilo que estamos pregando nessa noite, de acordo com a palavra de Deus, contra aqueles que acreditam na inerência da Bíblia e no preço pago na cruz do Calvário, a expiação no sangue de Jesus. Como disse, isso quase destruiu o mundo denominacional. Eles atacaram ousadamente, abertamente, não deixavam dúvida alguma os modernistas a respeito do que eles pensavam e do que estavam dizendo. E ainda que tenha atrapalhado a igreja, foi muito fácil combater, e simplesmente porque o verbo, a terminologia era de uma forma que ninguém tinha dificuldade em entender o que estavam dizendo. Mas hoje Satanás está com uma outra estratégia, e agora é muito mais sutil. É tão sutil que até os eleitos muitas vezes estão sendo engodados por isso. É tão sutil que bons homens estão acreditando sem saber o que estão propagando ou que estão aderindo. Mas por debaixo daquela capa fina é o mesmo ataque contra a expiação, contra a expiação pelo sangue de Jesus Cristo. Interessante e muito estranho, tão chocante e tão terrível, é que não está vindo das denominações, não está vindo do campo modernista, não está vindo daqueles que repudiaram a palavra de Deus, mas o pior e mais doentio de tudo isso é que está vindo dos pentecostais e carismáticos. Não aplauda, pois isso não é bom. Eu sou pentecostal. Minha família inteira, minha vida inteira, tudo que nós temos em Jesus é por causa da mensagem pentecostal. E eu não quero dizer que os líderes de várias igrejas pentecostais estão por detrás disso, não é isso. Eles são contra, foram totalmente contra, assim como eu sou. Mas é algo sutil, que a maioria não sabe o que estão ouvindo quando escutam. E ainda assim muitos escutam e dentro deles sentem que algo não está certo. Me escuta aqui. Quando você escutar essas palavras, palavras como autoestima, poder do pensamento positivo, psicologia cristã, cura interior, cura das memórias, a era do reino, manifestação dos filhos de Deus, pensamento positivo, atitude mental positiva, unidade do corpo, tudo isso soa bem, mas está errado e é mortal, é antibíblico, muito antibíblico, e vai ser muito mais perigoso do que o ataque modernista contra o sangue, porque tudo isso é um ataque, sutil que seja, contra a expiação, a obra consumada na cruz de Jesus Cristo no Calvário. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: é um evangelho centrado no homem ao invés de um centrado em Deus. Eu quero repetir tudo que acabei de falar aqui para você nessa noite.
o poder de pensar positivamente, psicologia cristã, cura interior, cura das memórias, era do reino, pensamento positivo, unidade do corpo. Isso é um evangelho centrado no homem, que pouco a pouco atrai o homem e remove ele da única ajuda que o homem pode receber, que é o sangue derramado de Jesus Cristo, fazendo o homem pensar que pode resolver seus problemas, quando o homem não pode resolver os seus problemas. É sutil, porque centenas de milhares, e alguém pode dizer até centenas de milhares de carismáticos estão sendo atraídos para isso, para uma cisterna com água suja, uma cisterna seca, para uma mentira sutil que soa bem, mas na realidade não tem nada de bom ali, porque sutilmente sugere que a condição humana, me escute aqui, o problema humano pode ser resolvido através da ciência da mente, através de certos princípios ou leis, ou esforços do homem. Eu vi um programa na televisão cristã outro dia, um homem dizendo que se pudermos fazer com que os Estados Unidos flua de acordo com uma certa ordem de princípios, resolveríamos os problemas da América. E ele era cristão, ele estava defendendo o que estou falando aqui. Eu fiquei ali escutando com o coração partido, porque o problema do homem e dos Estados Unidos, o problema na América, não é que nos desviamos um pouco de alguns princípios, mas o problema da América e o seu problema e o meu problema e o problema do mundo é que estamos podres, somos miseráveis e não valemos nada, somos pecadores que só podemos ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo e temos que ir até a cruz. Deixa eu falar outra coisa que é simples, não é de complicado nada não. O evangelho é um evangelho simples. Ele diz que o homem caiu. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, um tempo depois eles caíram. O homem ainda está em um estado caído. O homem não pode se salvar. Não importa quantos esquemas ele invente, ele não pode se salvar. Não importa quão bonito soe o que ele diz, ele não pode se salvar aqui. Ele continua tentando, ele propõe uma coisa atrás da outra, mas cai no chão porque ele não pode se salvar. A única salvação, a única esperança, é a única esperança para o católico, para o batista, é a mesma esperança para o pentecostal, e não é cura interior, não é cura das memórias, não é pensamento positivo, não é o poder de pensar positivo, mas é a cruz de Jesus Cristo, aonde o sangue foi derramado para cobrir os pecados da humanidade e libertar os cativos. Essa é a única esperança da humanidade. E eu vou te falar outra coisa, me escuta aqui. Se você é um pervertido sexual, sua resposta não é sessões com psicólogo. Sua resposta é uma sessão com Jesus Cristo, deixando o sangue de Jesus te lavar, te limpar e quebrar as prisões e as correntes do pecado da sua vida. Se você tem um problema com inveja, sua resposta não está no aconselhamento do seu pastor. Sua resposta está em ir para um altar e orar, deixar o sangue de Jesus te limpar da podridão do pecado que ameaça te destruir. Não, espera aí, Swagger, espera aí. Você está me colocando na mesma classe do pervertido?
Eu posso ver como o sangue de Jesus seria necessário para isso, mas olha, meu problema com temperamento, eu preciso de um aconselhamento. Você não precisa de aconselhamento, você precisa ir até a cruz, e você precisa do sangue aplicado no seu pecado. O mesmo pecado, o mesmo poder está disponível no sangue do Cordeiro. Você está me entendendo? Eu estava na Coreia do Sul há um tempo atrás e conheci a mãe do Yang Cho. Ela é uma das maiores mulheres de Deus que você pode conhecer. E ela disse, e aquela igreja que já tem mais de 500 mil de membros, quando as pessoas vêm para a nossa igreja com problemas de casamento, nós não aconselhamos eles. Eu acabei de tirar 95% dos empregos de pregadores na América. Porque 90% dos pregadores na América, especialmente nas igrejas pentecostais e carismáticas, não pregam mais, mas aconselham. E ela falou, quando as pessoas na nossa igreja têm problemas do casamento, não importa que tipo de problema seja, quão ruim seja, nós nos negamos a aconselhar a eles. E o que você faz? Ela disse, falamos para eles, jejua e ora. Jejua e ora até o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e resolver esse problema no seu casamento. E hoje eu quero te dizer que a única resposta nessa era modernista ainda é a resposta, e ainda liberta os cativos, ainda quebra as prisões, as correntes que existem no sangue de Jesus Cristo aplicado na cruz do Calvário para os seus pecados. Meu Deus, eu estou pregando bem. Se você tem problema com cigarro, sua resposta é a cruz. Se você tem um problema com temperamento, sua resposta é a cruz. Se você é atraído por crianças, então sua resposta é a cruz. Se você tem um problema para roer unhas, sua solução é a cruz. Aleluia! Se você tem problemas com inveja e malícia, a sua resposta é a cruz. Você está me entendendo nessa noite? É a cruz de Cristo, é a única resposta, não há outra resposta, o resto não vale nada, isso aqui é a rocha. Olha, eu deixei mais claro possível, viu? A próxima vez que você escutar um pregador na televisão falando da unidade do corpo, a maioria das vezes ele está atacando o sangue. Ele pode não saber o que está fazendo, mas se você soubesse as coisas que estão por detrás, você saberia o que ele está falando. A próxima vez que você ouvir um pregador falando poder de pensar positivo, ele está atacando a cruz. Ele está te falando que se você tiver química bastante no seu cérebro e poder com os seus pensamentos, seus problemas serão resolvidos. A próxima vez que você escutar falar de cura na memória, ou cura interior, ou psicologia cristã, estão atacando a expiação. Podem não saber que estão fazendo isso, podem até ser bons homens, podem até amar a Deus, mas estão no caminho errado. E não vai dar certo. A única coisa que dá certo é você fazer como Jesus falou. Aquele homem que estava e veio até Deus e bateu no seu peito. Não, ele não estava falando para você ficar batendo no seu peito, mas o Espírito que estava por detrás daquilo é que tem que existir. Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Eu não posso fazer nada sozinho, eu não tenho como fazer nada diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E Jesus falou que ele foi para casa justificado. Muito bem, esse é o problema que está sobre a humanidade hoje. O homem quer brincar de ser Deus.
ele quer substituir uma outra resposta para a resposta que Deus já deu. Pode ser intencionalmente, ou pode ser até com as melhores das motivações. Pode ser que ele faça isso pensando que é certo, mas é muito condenável, é mortal e é tenebroso, porque só há um caminho, que é o caminho que Deus pulou. Muito bem, essa foi a introdução da minha mensagem. Olha, quero olhar para 3 princípios. 2 deles são ruins e um é a justiça. Não estava brincando, não, essa foi minha introdução mesmo. Quero olhar para o princípio dos pequenos deuses. Quero olhar para o princípio da contenda e o princípio do servo. Em meio a essa mensagem, se Deus me ajudar, e mesmo atrapalhado, eu quero mostrar para você, e quem sabe você possa me entender nessa noite. Por detrás de todos os problemas do homem está o maligno, Satanás. Satanás, muitas vezes, Satanás nunca muda. Ele está fazendo a mesma coisa hoje, da mesma forma que sempre fez, ele nunca muda. E há uma razão para isso. Quando você abre em Isaías, vamos abrir lá, capítulo 14, em sua Bíblia. Capítulo 14 de Isaías, começando no versículo 12. Vemos aqui uma descrição da queda do maligno. A questão aqui é feita pelo grande profeta Isaías: como caíste desde o céu, ó Lúcifer. O nome Lúcifer não soa algo bom agora para nós, mas na realidade é um lindo nome. Quer dizer o que leva à luz, o que carrega a luz. Vem da mesma palavra que tiramos a palavra fósforo. Fós, que quer dizer luz. Originalmente ele era chamado de filho da alva. Agora ele vem como anjo de luz. Se você não estiver conectado com esse livro aqui, com o Espírito Santo, você vai ser enganado por esse anjo de luz. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Olha o pronome pessoal aqui. A razão pela qual esse ser criado, esse anjo caiu. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Veja o eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Você vê o segredo da dificuldade do homem aqui. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O espírito de orgulho que enchia o coração de Lúcifer fez com que ele caísse, que fez com que ele começasse uma revolução contra Deus. É a mesma isca que ele balançou na frente de Eva. Eu li para você em Gênesis 3 e 5, alguns instantes atrás. Lúcifer falou para ela: se você comer deste fruto, independente de Deus ter falado para você não comer, Deus sabe que se você fizer isso, então você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus. Agora, isso é algo chamativo. Você vai ser como Deus. O poder do universo está nessas palavras. Você vai ser como Deus. É por isso que milhões de milhões usam drogas, colocam a seringa na veia, depois fica o inferno na terra, mas eles querem sentir essa empolgação,
essa onda que faz com que por um instante eles sejam como Deus, que estão acima do mundo, são deuses, e então aquilo se torna um inferno nas costas que eles têm que carregar. Mas quando começa, é aquela tentativa de ser Deus. Milhões de pessoas hoje vendem a alma para ser famosos, nomes com luzes e poder, riqueza, dinheiro, deuses. O coração do comunismo está nessa passagem: e vocês serão como deuses. Homens que podem ditar para outros homens. Quero fazer uma declaração aqui no começo dessa mensagem, depois vou repeti-la. O princípio de servir como cristão é totalmente o oposto de princípios do mundo. O princípio do mundo diz que se você tiver muitas pessoas te servindo, então você é uma grande pessoa. É ou não é? Quanto mais pessoas estiverem te seguindo, estiverem olhando para você, estiverem te ajudando, estiverem te servindo e dando tudo que você quiser, isso faz de você alguém grande. Mas na área cristã, não são quantas pessoas estão te servindo, mas quantas pessoas você está servindo a elas. Entenda isso, amada Teresa, um homem de negócios americano, multimilionário, foi visitá-la em Calcutá e viu ela limpar as feridas de alguns que eram pobres, estavam doentes, e ele sentiu o cheiro do pus, da podridão total naqueles corpos, e ele viu ela limpando aquelas feridas. Ele chegou para trás e falou assim: eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não faria isso por $1 milhão. Mas eu faço pela humanidade, eu faço pelos homens. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Quando Adão e Eva caíram, eles perderam consciência de Deus e ganharam consciência de si mesmos. E aqui está a raiz do problema com o pecado, aqui está o problema da guerra, aqui está a raiz do problema com o egoísmo e a raiz de todos os divórcios. Aqui está a raiz de toda a dor contra a humanidade. Perderam a consciência de Deus e ganharam consciência de si mesmo. Agora tudo, ao invés de estar centrado em Deus, está centrado em nós mesmos. Olha que Satanás diz: eu subirei, eu exaltarei, eu tomarei, eu farei. Consciência de si mesmo. Quando você nasce de novo, você perde consciência de si mesmo e ganha consciência de Deus. Aleluia! Isso não é lindo? Você já não importa mais. Não é mais: eu sou grandioso, sou glorioso, eu sou uma estrela, eu sou uma estrela, eu sou uma estrela. Não, já não é mais você mesmo. Eu quero me perder e encontrar o Senhor. Eu quero que tudo que há em mim venha a ser só do Senhor. E ainda que eu venha sofrer, eu vou entregar a minha vida. Eu quero perder a minha vida para encontrar o Senhor. O seu problema nessa noite, o seu problema não é o seu vizinho, o seu problema é você mesmo. O repórter hoje me perguntou, ele falou: você fala algumas coisas pesadas, hein? Você está preocupado com o que o povo vai falar de você aqui em Sacramento? E eu falei: houve um dia que eu ficava preocupado, mas já não me preocupo mais. Eu só tenho uma motivação em mente, que é de ouvir de Deus. Ouvir de Deus. Me prostrar e clamar, chorar, buscar, até que finalmente o céu toque minha alma. E eu quero te dizer nessa noite que eu ouvi de Deus e o céu tocou a minha alma.
O que eu faço é ouvir de Deus e dar a você o que Ele me mandou te dar. Se você gostar, bem. Se não gostar, bem também. Eu paro bem aí, eu entrego a mensagem, eu sou um mensageiro, eu apenas entrego a carta. Prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, pois Ele está voltando, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e é exatamente dele que eu estou falando. Eu não estou nem aí porque o Jimmy Swaggart faz. Eu não estou nem aí porque a Igreja Católica faz. Eu não estou nem aí para o que os batistas fazem. Não estou nem aí porque a Assembleia de Deus faz. Vocês estão dando aleluia, daqui a pouco eu falo de você. Estou aqui com um propósito, só com um, que é para passar da religião e ver a Jesus. Olha, eu quero ver a Jesus. Jesus, 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 o Rei da Glória, Jesus, o Salvador da humanidade, Jesus que dá a vida eterna, Jesus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu não importo, Ele importa. Eu não tenho que estar aqui, Ele tem que estar aqui, porque Ele é Deus. Eu não estou pregando aqui autoestima, não. Não estou aqui pregando que você tem que pensar positivo para vencer na vida, ou que você tem que confessar coisas positivas, né? Que se você declarar é seu e não sei o que, não sei o que lá. Eu não estou aqui para te falar como ganhar outra Mercedes ou um Cadillac. Não estou aqui para te dizer como construir uma casa maior ou colocar mais diamantes nos seus dedos. Estou aqui para te dizer, veja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Só Ele pode acabar com sua sede, só Ele pode satisfazer sua fome, só Ele pode encher seu coração. Quando você nasce de novo, você deixa de ter consciência de si mesmo e tem consciência de Deus. Um repórter me perguntou: o que você quer que seja feito no estado da Califórnia? Agora, olha, isso aí, ele estava falando de política. Foi uma tentação. Olha, outro dia eu escrevi para o seu governador e eu agradeço a Deus pelo seu governador aqui do estado da Califórnia, viu? Agradeço a Deus por ele. Mas eu lutei com aquela tentação e falei: olha só, sim, eu sou contra o aborto, eu sou totalmente contra o aborto. Eu sou contra pornografia. E são várias coisas que eu posso mencionar. Entretanto, se fôssemos capazes de tirar todas as leis contra o aborto dos livros, e se pudéssemos até queimar toda a pornografia, faremos se pudéssemos, estamos tentando. Pela ajuda e pela graça do Todo-Poderoso Deus, há um espaço, vazio agora, na loja 711, que não vendem mais essas revistas. Porque os cristãos se levantaram e falaram: já basta, já basta. É que a lei só vai até um certo ponto, e é isso que eu estou tentando te falar nessa noite. Você pode elevar a sua autoestima e ficar declarando a mesma coisa até seu cabelo ficar branco, azul, amarelo, o que for que você quer. Eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo. Aí você olha no espelho e está com uma pedra nele porque você não vê o que você queria ver, se achando lindo. Mas você não vai resolver o problema do aborto criando leis,
porque o problema é o coração do homem. Você precisa mudar o coração do homem. E somente Jesus Cristo pode mudar o coração de um homem. A maior perca de Adão e de Eva foi o espaço vazio que ficou dentro deles, aonde ficava o Espírito de Deus. Entendeu? Quando eles caíram, o Espírito de Deus teve que sair daquele santuário. Foi isso que perderam. E que perca foi. Que perca. Muito bem. João, na epístola que leva o seu nome, disse assim: capítulo 2, versículos 15 e 16. Ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tudo isso é algo que é seu. A.W. Tozer disse assim, ele disse: por razões conhecidas só para si mesmo, Deus honrou o homem acima de todos os seres, criando ele em sua própria imagem. E temos que entender que a imagem divina no homem não é algo poético ou uma ideia que nasceu de desejos, mas é um fato teológico sólido, que é mencionado por toda a Bíblia e reconhecido pela igreja como uma verdade necessária para se entender a fé cristã corretamente. Foi o que ele falou. O homem é um ser criado que veio e depende de Deus. De si mesmo, ele não pode fazer nada por toda a sua existência, pois depende daquele que o criou. O fato de Deus existir é necessário para o fato do homem existir. Remove Deus do lugar e o homem não tem por que existir. Deus é tudo e o homem não é nada. Isso é algo básico da devoção e da fé cristã. O homem, com todos os gênios que existiram, é apenas um eco da voz original, uma reflexão da luz que não foi criada. O ensino do cristianismo é que o homem escolheu ser independente de Deus e confirmou sua escolha desobedecendo um mandamento divino. Essa atitude violou o relacionamento que normalmente existia entre Deus e sua criatura, rejeitou a Deus como meio de existência e o homem passou a confiar em si mesmo. Então, ele não se tornou um planeta rodando em volta do Sol, mas um Sol no seu próprio curso e tudo deve estar em volta dele. E aí disse assim: o homem natural é um pecador somente porque ele desafia quem Deus é em relação a quem ele mesmo é. E ele pode até aceitar a soberania de Deus, mas na vida dele ele rejeita a soberania. Para ele, o domínio de Deus termina aonde ele começa. Para ele, ele é o governador do seu universo e então passa a imitar Lúcifer, a estrela da alva caída, que disse em seu coração: subirei ao céu e serei como o Altíssimo. Escute, ainda que venha de uma forma sutil, isso que está em todos nós, que quase ninguém aqui se dá conta dessa presença, porque o homem nasce um rebelde e não sabe que é rebelde. Constantemente ele fica afirmando a si mesmo, pelo menos para ele, parece que é algo totalmente comum. Ele está disposto a se abrir e até se sacrificar às vezes por um desejo, mas nunca para sair do trono do seu coração. Ouviu bem? Não importa quão distante
ele possa estar da escala de aceitação social, mas nos olhos dele, ele ainda é um rei em um trono. E ninguém, nem mesmo Deus, pode remover esse trono dele. Eu vou ler mais um pouco. O pecado tem muitas manifestações, mas só tem uma essência. Um ser moral, criado para adorar diante do trono de Deus, se assenta no trono da sua própria vida. E dessa posição elevada ele declara: eu sou. Isso é pecado. Mas porque é natural, parece ser algo bom. A última coisa aqui. Estabelecer nossa vontade contra a vontade de Deus é tirar Deus do trono e fazer com que sejamos supremos no reino de mim mesmo. Esse é o pecado, é a raiz do pecado. Os pecados são porque o pecado é. Mais uma declaração. Essa é a racionalidade por detrás da doutrina da depravação total, que diz que o homem é depravado e só pode pecar, e suas boas obras não valem nada. Suas melhores obras religiosas, Deus as rejeita, assim como rejeitou a oferta de Caim. Somente quando ele restaura o trono da sua vida a Deus, as suas obras são aceitas. Você ouviu o que eu falei? Agora vamos olhar para isso aqui, o princípio da contenda. Pouco mais de 100 anos atrás, Freud abriu o seu primeiro escritório de ciência comportamental em Viena, na Áustria. Ele é o pai da psicologia moderna, que é totalmente antibíblica e anticristianismo. Da síndrome de Freud e de outros que o seguiram, que chega a ser insignificante no momento, ele desenvolveu a causa de todos os problemas da humanidade, que ele chama de complexo de inferioridade. Por isso hoje você tem um evangelho que diz que temos que aumentar nossa autoestima. Se o homem pudesse elevar sua autoestima, então o homem vai resolver os seus problemas. É mentira. Freud disse que as dificuldades do homem, a razão pela qual o homem é cheio de culpa e o homem é como é porque ele tem um complexo de inferioridade. Isso é outra mentira. É exatamente o oposto da verdadeira condição humana. 99%, ou seja, 99,9% de vocês que estão aqui, você me assistindo pela televisão, o seu problema não é complexo de inferioridade. O seu problema é complexo de superioridade. O homem pensa que é Deus. Ele é um pequeno Deus. Na sua forma de pensar, você se assenta do trono da sua vida. Vou te dar um exemplo. A garota olha no espelho e diz: eu odeio a minha vida, eu me acho feia demais. Não odeia não. Se ela se odiasse mesmo, ia ficar feliz de estar feia. É ou não é? Ela está mentindo. Eu me odeio, eu não tenho uma face bonita. Se você tivesse, você ia ficar feliz, porque você se odeia e está feia mesmo. O problema do homem é que ele coloca a si mesmo no trono. Olha, esse é o problema da mente. A psicologia é uma mentira. Quando Deus entra em um coração, Ele precisa acabar com aquele trono que tem você mesmo ali. Ele precisa acabar com aquele trono. Porque o homem gosta de pensar: eu sou importante. A maioria desses pregadores aqui, eles ministravam em igrejas e alguns pela televisão. E alguns deles nunca foram expostos a uma das coisas que eu tive que
lidar. Tantas cartas que nós recebemos, que vêm de pessoas que dizem: eu não preciso de salvação. Quem você acha que é me falando que eu preciso? Eu não preciso de ninguém não, rapaz. Eu consigo vencer sozinho. Esse é o problema do homem. Alguns de vocês me assistindo agora, você tem $1 milhão, 2 milhões, 5, 10, 100 milhões do banco. Você tem tanto diamante na sua mão esquerda que você chega até a andar mancando. Você acha que realmente está no topo da vida, mas você está sozinho. Por dentro você está sem ninguém. Por dentro você está com dores. Você até treme de solidão, no desespero. Você está bravo consigo mesmo, bravo com o mundo. Você se colocou em um trono. E você olha para uma mulher, quando a câmera de televisão vai passando aqui e mostra ela no Coliseu, e essa mulher na câmera não tem muita coisa. Ela não tem diamante nos dedos. E dá para ver que ela não tem muito dinheiro, mas ela está cheia de felicidade. E o jornalista escreve para mim e fala assim: Suegra, você colocou elas lá de propósito. É sério, você encontrou uma mulher muito doce, pagou ela para ficar sentada lá, aí a câmera chega nela. Eu não faço isso não. Existem milhares, existem milhões de senhoras assim, que nunca entraram em um teatro da Broadway e nunca viram um anel de diamante brilhando, mas por dentro estão alegres, estão felizes, se levantam toda manhã e dizem: hoje é mais um dia que o Senhor criou, então vou me alegrar nesse dia. Por quê? Porque elas tiraram a si mesmo do trono do coração delas e colocaram Deus ali. O problema do homem é o mesmo problema de Satanás, que ele quer ser Deus. Em Lucas 22, 24, a Bíblia diz: e houve também entre eles contenda. Eles quem? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, André. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Esse é o problema por detrás de todos os problemas da igreja. Quem deve ser o maior? Senhores, está chegando a um ponto, está se tornando problema no ministério. Eu tenho a maior igreja. Eu não estou falando mal de igrejas grandes. Construímos uma em Baton Rouge que cabem 7.000 pessoas. Somos agradecidos a Deus por isso, mas Deus não está nem aí para aquele prédio daquela igreja. Ouviu bem? O ego está matando o ministério. O ego está acabando com o ministério de Deus. Os discípulos queriam saber qual deles seria o maior. Eu quero falar algo para você aqui, hein? Eu tenho que andar rápido aqui agora. Mais ou menos em 1969, o Senhor nos colocou na rádio. Em 1970, Deus sabia que eu não tinha fé o bastante para aquilo. Ele sabia que faltava fé, então vou resumir: Ele me deu o dom da fé. Na verdade, a manifestação daquilo. E aonde eu não acreditava que nada aconteceria, de repente eu comecei a acreditar por tudo. Simplesmente foi um dom de Deus. 1980 Ele me levou para mais perto. Ele me levou para a consagração. Eu perdi o interesse total no mundo, totalmente. Olha, perdi o interesse em tudo. E eu devorava esse livro, eu vivia nesse livro e ainda faço isso. Não estou tentando falar, sabe, de um suega fraco. Eu estou te falando aonde Ele me levou. E eu vou te falar outra coisa daqui a pouco. E olha, eu ficava prostrado por horas no dia. As revelações que Ele me dava
eu não posso nem contá-las. Mas o mais estranho é que em meio a todo esse tempo maravilhoso, 1980, foi antes da televisão, dar um pulo, um salto. E ao invés de me alegrar com aquilo, com esse mover de Deus em meu coração, fiquei chateado. Eu nunca senti algo tão ruim em toda a minha vida. Eu pensei, Deus, quanto mais próximo eu chego de Ti, melhor fica, mais glorioso fica, a situação fica melhor, fica maravilhosa. Mas, senhores, eu via falhas, coisas feias. Eu via um Jimmy Swaggart feio. Eu via coisas que me faziam ter medo e me prostrar e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E um dia eu perguntei ao Senhor, por quê? Eu sei que tenho muito caminho a prosseguir, mas estou chegando mais próximo de Ti do que qualquer outra época, mas ainda assim, eu vejo as falhas e eu vejo quão feio é o meu coração. Por quê? E Ele diz, quanto mais distante você está da luz, menos aparecem as manchas e as falhas. Quanto mais perto você chega da luz, mais começa a mostrar as falhas e as manchas. E Ele disse que a única forma de tirar as manchas e a sujeira e as falhas é se tornar um com a luz, e a luz vai cobrir as falhas e a sujeira e a feiura. Nos últimos meses Ele me levou para mais próximo dEle, e eu comecei a sentir, uma negação de mim mesmo. E eu vou te falar uma coisa aqui. Olha, eu tenho que andar rápido porque o tempo está acabando, mas eu quero que você me escute. Gostaria de acreditar que nunca tive problema com orgulho, queria que fosse assim, mas eu acho que meu orgulho é maior que qualquer um. E alguém falou, quando você começa a notar a humildade é quando você não tem nenhuma. Mas eu nunca tive uma cabeça grande, o meu problema na verdade sempre foi o oposto. Olha, se eu pregava e ministrava, estou revelando meu coração para vocês aqui. E não acontecia como eu queria, rapaz, eu quase morria de tanto chorar. Quebrantado, quase me matava. Quase me matava. Eu não dormia a noite inteira e olha, isso não aconteceu uma vez, mas centenas e centenas de vezes. E finalmente Deus me mostrou algo. Ele me mostrou alguns meses atrás que isso era tanto orgulho de mim mesmo, assim como a pessoa que tem a cabeça grande, tanto ego. Então, sendo com ego ou sendo com medo que os outros vão pensar, é algo que Deus detesta. Porque quando você faz o seu melhor e pregou na sua melhor capacidade, buscou a Deus e fez o que podia, ainda não deu certo, e você fica se sentindo derrotado, na verdade você está dizendo, eu faria melhor, eu sou alguém grandioso, se me deixassem falar outra vez eu podia fazer algo melhor. E temos que chegar a um ponto que nós não importamos, mas sim Jesus Cristo que importa. Eu vou terminar. Alguns dos cristãozinhos aqui vão gostar do fim. Dá 5 minutos aí. Se Jesus não tivesse tirado esse espírito dos discípulos, a igreja teria sido destruída. E como que Ele tirou isso deles? Nós vemos em São João, Ele pegou uma toalha, amarrou na cintura, se prostrou e lavou os pés deles. E então em João ele diz, faz assim também. E é o que finalmente os quebrantou. Escute essa última declaração. Ele não estava dizendo para você ter
cultos para lavar o pé das pessoas na igreja. Se você quiser fazer, o problema é seu, mas não é isso que ele estava falando. Ele estava falando para mim e para você que temos que ter um espírito de lavar o pé dos outros, que é totalmente o oposto de si mesmo e a síndrome de querer ser um pequeno Deus. Jesus é sua única esperança. Não é uma nova manobra, mas só Jesus. Apenas a cruz, apenas o sangue. Ele disse: quando eu ver o sangue, passarei por você. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, assim como nós, enquanto nós tentamos levar essa palavra do Senhor para esse povo aqui nessa noite, eu oro para que o teu Espírito venha levar isso ao coração deles, que o Senhor possa estar no trono, e eu peço que o Senhor nos guarde de tudo que o homem está inventando, que está levando as pessoas para mais longe de Ti ao invés de mais próximas de Ti. E eu peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, pode ser que não tenha feito da melhor maneira, mas acredito que o Espírito de Deus tocou o seu coração nesta noite, com essas simples palavras que tentamos passar a você. E eu acredito que Deus está me mandando te dizer o seguinte: alguns de vocês aqui nessa noite, e muitos de vocês pela televisão, em seu coração há sofrimento, há dor. Em seu coração você tentou usar a religião, fazer parte de igrejas, tentou muitas coisas, mas você ainda está só, você não se sente completo. Tentou tudo que é novidade, que aparece no cenário religioso. Mas nessa noite eu acredito que Deus está me mandando te dizer que se você pode se tirar do trono do seu coração e colocar Jesus Cristo no seu coração e se entregar completamente, esqueça essas outras coisas e olhe só para Jesus. Faça dele o Senhor da sua vida, somente Ele. Ele diz que vai te dar paz. Sabe o que Ele falou? Ele falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse é o segredo, quando você aprende dele. Quantos agora nesse coliseu: irmão Swagger, não estou vivendo bem. Deixa eu falar de outra forma, quero mudar a minha frase. Quantos aqui podem dizer: irmão Swagger, tem algo de errado em meu coração, eu não sei qual o problema, não consigo identificar, mas algo não está certo, eu não tenho essa paz que ele falava ali. Você está falando com quem? Estou falando com todos aqui. Você pode ser um drogado, você pode ser um alcoólatra, você pode ser um diácono na igreja, não importa quem você é, mas tem algo errado. Ele está te dizendo que se você deixar Ele se assentar no trono do teu coração, que Ele vai acabar com a sede que está em seu coração. Quantos podem levantar a mão? Você está falando comigo, pregador? Tem uma mão ali, outra mão ali, se levantando em tudo que é lugar, nas arquibancadas. Quantos podem levantar a mão? Aqui na esquerda, continue levantando, até o topo, continue levantando, até lá atrás, levante a mão, por favor. Obrigado. Aqui na minha direita, quantos podem levantar as mãos? Levante a mão rapidamente. Aqui atrás, quantos? Muito obrigado, muito obrigado.
escuta, amigo, eu quero dizer outra vez, e quero que você me escute bem. Se Deus te contou uma verdade nessa noite, pode crer que é essa aqui. Ele está te dizendo, se você puder deixá-lo se assentar no trono do teu coração, olhe para Cristo, confie na cruz, no sangue, não vai falhar, nunca falhou. Ira Stanford escreveu essa canção há muito tempo atrás. Há espaço na cruz para você. Eles vão cantar daqui a pouco. E olha, eu quero que você venha. Milhões já vieram, mas tem espaço para mais um. Ele está te dizendo, você sendo um bêbado ou você sendo um diácono, você sendo um pregador, ou se você é um pervertido, e é uma terminologia forte, mas ele está dizendo, o remédio é o mesmo. O remédio é o mesmo. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todos aqui se coloquem de pé, por favor, se levante. Por favor, eu quero que vocês têm sido muito, muito excelentes nessa noite. Obrigado pela sua paciência e sua educação. Todos aqui que levantaram as mãos, por favor. Quero que você desça até aqui e fique de pé aqui na frente. E quero que você venha nessa noite. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart, você não está vindo para uma denominação, você não está vindo para uma denominação, mas vindo para Jesus. Jesus, 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 aleluia. There's room for you at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Sing that verse, please. The cross. The cross upon which Jesus died. Jesus died. Is a shelter. Is a shelter in which we can hide. Oh, hallelujah. Turn him up, please, Gary. And it's grace so free, is sufficient for me. And deep is its fountain. Deep is this fountain. As wide as the sea. Everybody here sing it with us, please. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Quero que vocês olhem para mim por alguns instantes. Milhões de pessoas que estão assistindo agora, onde quer que você esteja, olha para mim por um momento. Você não precisa de muita coisa. Olha, eu acho que não fui bem tentando passar para você, mas você não precisa de muito para fazer dele o Senhor da sua vida e chegar até o Calvário. Naquela cruz, um ladrão se alegrou em ver naqueles dias uma fonte, e nós também, sujos como ele, podemos ter os nossos pecados lavados. Hoje à noite não importa quem você quer dizer então que só tem um remédio para tudo? Jimmy Swaggart, você está dizendo que se eu estou aqui, eu estou te assistindo pela televisão, e eu sou um bêbado, e fiz coisas ruins, fiz coisas tão ruins, e um outro homem chega, e você é um diácono em uma igreja, você está me dizendo que o remédio é o mesmo? É isso que eu estou dizendo mesmo? Não há diferença. Não tem diferença, não tem diferença. Veja bem, com o ladrão na cruz,
Tudo que ele disse foi: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus disse: eu não vou ter que lembrar de você, porque hoje você vai estar comigo no paraíso. Zaqueu era um milionário. E Jesus disse: Zaqueu, desce daí. E Zaqueu falou: Senhor, tudo que eu roubei, vou restaurar 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje a salvação chegou na sua casa. Assim, ó. Glória, aleluia. Você pode sair daqui mudado, totalmente mudado. E agora eu vou orar. Já orei, eu acho que posso dizer, sem medo de exagerar, com milhões de pessoas pela televisão também. E quero orar com você. E quero que você abaixe sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Nessa noite, você vai devolver a Deus o trono na sua vida. Aleluia! Você está sentindo? Você vai devolver a Ele. Sim, eu fiz uma bagunça e você também, mas Ele ainda vai te salvar. Aleluia! Agora vamos orar. E quero que você repita comigo, e quero que você creia de todo o coração. E vocês pela televisão, por favor, aonde quer que você esteja, eu quero que você ore comigo também. Querido Deus do céu, eu venho a Ti, no santo nome de Jesus, pois não existe nenhum outro nome pelo qual o homem pode ser salvo, senão o nome de Jesus. Nesse exato momento, eu faço de Jesus Cristo o Senhor da minha vida. Neste momento, eu estou diminuindo e Jesus está crescendo. Estou pedindo, querido Deus, que limpes todos os meus pecados com Teu sangue precioso. Muda minha vida e meu coração. Me transforme no que o Senhor quer que eu seja, de acordo com Tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E agora eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador eterno, meu Senhor eterno, e de acordo com Sua palavra, que não pode mentir, e eu creio que sou lavado, que estou limpo, que estou transformado, que eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. It was amazing.